Olá, o Ordem do Dia está começando e hoje o tema em discussão é o direito à infância, a falta de creches, um problema para pais que trabalham e precisam de um lugar para deixar os filhos. Uma entrevista especial com o desembargador Eduardo Gouveia, coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. E visitamos a exposição de maior sucesso este ano no Brasil. Crianças de todas as idades adoram o Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Lembrada com entusiasmo no mês de outubro, principalmente pelo comércio, a criança nem sempre recebe a mesma atenção no restante do ano. Ter onde morar, estudar e poder brincar estão nas diretrizes para a infância de uma sociedade democrática. Como atender aos direitos da criança é o que vamos ver a partir de agora. Pode olhar. Muito legal, né? Brincar. Pega, pega. Se divertir. É isso aí. Uma pergunta difícil para uma criança. A gente tá... Qual a brincadeira favorita? Não sei. Amarelinha. Pega, pega. Brincar diverte e ensina. Aprende brincando. É um dos princípios dessa escola da Zona Norte de São Paulo. Aqui as brincadeiras estimulam o desenvolvimento infantil e as interações. E as brincadeiras trabalham o ritmo, a coordenação motora, a lateralidade, o trabalho em equipe. Nesta outra escola, a brincadeira é prioridade. Amarelinha, pular corda, bambolê, esconde-esconde, além de música ao ar livre entre os pés de jabuticaba. Pura diversão. Lá no Amazonas tem tucano, onça, tem araras, tem muitas espécies. Entendemos que a criança ela aprende com maior significado por meio da brincadeira, quando é prazeroso para ela. Então nós desenvolvemos projetos que possibilitam essas brincadeiras, essas experiências de brincadeiras. Brincar, praticar esportes e divertir-se são direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas estão distantes de muitas crianças. O ECA ele traz o direito ao brincar dentro de um artigo que fala de liberdade, que ele dá liberdade à criança. Por que isso acontece? E acho que aí o direito pode ajudar a trazer a importância de coisas como o direito ao brincar, que parece algo tão banal, mas que é fundamental para a criança se desenvolver, para a criança conseguir interagir com as outras crianças. A falta de espaços adequados também compromete o lazer. A pesquisa de informações básicas municipais do IBGE indicou que só 37% das cidades têm um centro cultural, 27% possuem um museu e em apenas 23% existe um teatro ou casa de espetáculos. A existência de cinema, shopping e galeria de arte é mínima. As bibliotecas são a estrutura mais presente. Não é só a falta de lazer. O trabalho ilegal também rouba a infância de 2.700.000 crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Cerca de 80 mil têm entre 5 e 9 anos de idade. Por lei, só é permitido trabalhar a partir dos 14 anos, como aprendiz. A Constituição estabelece no artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança. E diz mais, que estes direitos devem ter prioridade absoluta. Mas não é o que acontece. De alguma forma, existe uma paralisia dos indivíduos quando eles estão frente a uma situação que entendem ser uma situação muito difícil de ser resolvida, de ser solucionada, inclusive do ponto de vista do poder público. Porque o direito da criança é aquele direito que todo mundo concorda, mas que poucos fazem algo para, de fato, ele ser colocado em prática. Quando a gente pergunta à sociedade o que a sociedade acha disso, se a sociedade concorda com essa lei que nós temos, em uma pesquisa que nós fizemos junto com o Datafolha, 94% da população se mostrou favorável
a esse direito e a que governos federal, estaduais e municipais apliquem a prioridade absoluta da criança. Além de direitos, a Constituição prevê a proteção de crianças e adolescentes contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas um estudo divulgado semana passada pelo Unicef indicou que o índice de homicídios na adolescência bateu recorde no Brasil. O órgão das Nações Unidas para a Infância alertou que, se nada for feito, 43 mil crianças e adolescentes serão assassinados até 2021, considerando apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Nós, como sociedade, precisamos estar atentos a isso e trabalhar para que isso não aconteça. E denunciar os abusos de uma forma geral, nós que estamos no âmbito do direito, temos muitas ferramentas para fazer alguma mudança em relação a esse quadro. Porque se nós não fizermos nenhum movimento para aplacar essa situação, esse é o país do futuro que nós estamos criando. Esses jovens cada vez mais morrendo nas periferias de todas as cidades do país. Para a diretora do Instituto Alana, ONG criada em 1994, que desenvolve projetos voltados à infância, o Brasil tem leis modernas para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Um dos problemas é a falta de informação. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto mostrou que 8 em cada 10 pessoas conhecem pouco ou nada sobre os direitos da criança. Outro desafio é fazer as leis saírem do papel, uma decisão com impacto inclusive na economia. Segundo o economista James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, cada dólar gasto com uma criança na primeira infância gera um retorno de mais 14 centavos por ano durante toda a vida. É importante que o poder público tenha esse tipo de informação para saber que, se ele hoje investir na infância, ele vai economizar lá na frente. E não só numa questão de ensino formal, de assegurar benefícios sociais, mas também de pensar que lá na frente uma criança que tenha passado por uma infância sadia, com seus direitos garantidos, que ela vai ter muito mais chances de entrar no mercado de trabalho, de ter uma carreira no mercado de trabalho, de encontrar um espaço profissional produtivo e devolver para a sociedade aquilo que ela ganhou quando ela era criança. A seguir, o exemplo de cidades onde não faltam vagas em creches e a preocupação com a entrada das crianças cada vez mais cedo no mundo digital. Aguarde só um instante. Os cuidados com a primeira infância começam com as vagas em creche. É segurança para as crianças e também para os pais, que podem trabalhar sossegados. Atender a todas as famílias é tarefa do poder público e há exemplos de cidades que conseguiram deixar tudo em ordem. Investir na qualificação dos professores, apostar no planejamento pedagógico e na gestão escolar. Estas foram algumas medidas que deram à cidade de Sobral, no Ceará, o primeiro lugar no índice de oportunidades da educação brasileira. As ações não pararam aí. Desde o ano passado, o município está investindo no ensino em tempo integral. Com cerca de 200 mil moradores, Sobral recebeu nota 6,1, numa escala de 0 a 10. Uma nota tímida, é verdade, mas acima da média nacional. Em relação aos estados, o melhor desempenho é de São Paulo, seguido de perto por Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. O Ceará ocupa a 5ª posição. Criado em 2015 numa parceria de 4 entidades, o índice pretende identificar onde estão as melhores oportunidades de educação para crianças e adolescentes e quanto as cidades contribuem para o sucesso dos seus pequenos cidadãos. Para isso, são analisados dados sobre formação dos professores, média de horas-aula por dia, experiência dos diretores e atendimento da rede de educação infantil. Para o presidente da Comissão de Direito Infanto-Juvenil da OAB de São Paulo, planejamento faz diferença. A escola, ela se baseia hoje num conteúdo curricular e num plano de ensino que é passado, por exemplo, pela Secretaria Municipal de Educação ou, quando é do Estado, pela Secretaria Estadual de Educação e, quando no âmbito federal, pelo próprio Ministério, que vai ditar as regras matrizes baseado na Lei de Diretrizes de Base, na LDB. Em relação à primeira infância, a situação está fora da ordem. Esta creche na capital paulista atende 124 crianças. Outras 2.800 esperam uma vaga. Mas você não vai zerar nunca, amor. Porque se tem 2.800, o ano que vem nasce mais 5.000.
E ele não vai zerar nunca, não tem a mínima possibilidade dele zerar isso. Um levantamento da Fundação Abrinq revelou que esta situação se repete em todo o país. Na região norte, só 11% das crianças de 0 a 3 anos recebem assistência. No nordeste, o número sobe para 23%. No centro-oeste, tem 26% das crianças atendidas. Apenas as regiões sul e sudeste se aproximam da meta prevista no Plano Nacional de Educação, que é atender 50% da demanda. Uma criança que não vai para a creche e que não está no ambiente protegido da família, ela está muito mais vulnerável à violação de direitos e ao não desenvolvimento. Pelo artigo 211 da Constituição, cabe aos municípios, prioritariamente, garantir o acesso à educação infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegura assistência à primeira infância, mas muitas vezes a família é obrigada a buscar a justiça. Só na Defensoria Pública de São Paulo, são 70 novos casos por dia. Existe uma discussão jurídica sobre isso, né? Quando a gente pede, às vezes, o mínimo vital, o mínimo indispensável, e o município sustentava a tese da reserva do possível. Na verdade, acaba sendo uma questão até de acomodação diante de uma crise de má gestão que nós vivemos, em que ficamos administrando muitas vezes um sistema corroído, né, por corrupção, por má gestão, enfim, ineficiente, e a população acaba não tendo efetivamente nada do que ela precisaria ter minimamente para sobreviver, né? Depois de ser condenada, a Prefeitura de São Paulo assinou um acordo para abrir 85.500 novas vagas até 2020. Qual é a grande diferença dessas novas metas e desse acordo com a Prefeitura? Que agora se buscou cuidar da qualidade. Não basta só criar vagas, mas nós temos que ter qualidade na educação infantil, qualidade na creche, a relação professor-aluno, o espaço, a capacitação dos professores. Dados do Censo Escolar de 2016 mostram que 3 em cada 4 crianças até 3 anos estão fora das creches. São 7.700.000 crianças desassistidas. Para a pré-escola, a meta era que todas as crianças de 4 e 5 anos estivessem estudando no ano passado, mas só 84% eram atendidas. E o futuro preocupa. Levantamento da ONG Contas Abertas mostra que os investimentos federais na implantação de escolas para a educação infantil atingiu este ano o menor nível desde 2011. Quando eu tenho ali mais pessoas exigindo, né, a tendência é que isso dê certo. Agora, se só fica um ou outro, é enfraquecido, é igual a água. Na torrência de uma cachoeira, ninguém aguenta aquela força. Mas ali uma gota de água sozinha é uma gota de água sozinha. As crianças estão entrando cedo demais no mundo da tecnologia, um sinal dos tempos que não é bem visto por educadores. Fique por dentro. Olhos fixos no tablet e dedinhos ligeiros deslizando na tela. Letícia, de 3 anos, adora os jogos eletrônicos. Da Peppa, da Dota Aventureira, do Trolls. A mãe conta que estimula a independência da filha nas atividades do dia a dia e coloca limite para o uso dos eletrônicos. Meia horinha, 1 hora, e depende muito de como ela se comporta também, que é uma troca, mas não mais que 1 hora. O mesmo faz Lisa, a mãe da Malu, de 1 ano e 2 meses. Ela opta por brinquedos que fazem a menina interagir. Celular e tablet ela nem chega perto, né? Bem pouquinho mesmo, só para tirar uma selfie. Dá um sorrisinho. Mas não são todos os pais que conseguem driblar o sucesso dos jogos eletrônicos. Vocês têm um limite de tempo em casa para usar esse celular? Sim. A mamãe ou o papai regula esse tempo que vocês usar? Uma pesquisa realizada por uma empresa de segurança e tecnologia ouviu 6.000 famílias em 10 países, incluindo o Brasil. O levantamento mostrou que 66% das crianças de 3 a 5 anos conseguiam lidar bem com os jogos eletrônicos. 47% eram capazes de usar smartphones e apenas 14% sabiam fazer atividades manuais simples, como amarrar o próprio sapato. Um uso indiscriminado e uma falta de atenção e de cuidado pode favorecer que problemas venham a existir, tanto do ponto de vista cognitivo, de aprendizagem, como muito do ponto de vista afetivo e emocional. Médicos e psicólogos afirmam que os tablets e aparelhos eletrônicos podem ser utilizados, mas com um controle e sempre com a supervisão de um adulto. Quem usa muito tablet? A sala toda.
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso máximo de 1 hora por dia para crianças entre 3 e 5 anos de idade. E crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato com os eletrônicos. Porque é nesse período que você constrói as bases para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento psíquico, desenvolvimento sensorial, desenvolvimento de um tanto de habilidades elementares que vão favorecer o desenvolvimento futuro da criança. A entrevista da semana é com o desembargador Eduardo Gouveia, coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, quais as principais ameaças à infância atualmente? As ameaças vêm do pensamento que adultos têm, no sentido de que as crianças podem entender tudo. E não é bem assim. Nós temos fase na vida de captação de informação para a formação da personalidade. E enquanto não se tem um andamento mais prolongado para a formação dessa personalidade, algumas informações que são obtidas podem ser distorcidas por quem está recebendo aquela informação. E como isso se manifesta aqui no Judiciário? Muitas das ações são no sentido de garantir os direitos de crianças e adolescentes. As garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cumprimento das políticas públicas, daquilo que é previsto para a formação de uma criança, para que ela não tenha as necessidades e possa chegar à idade da aquisição da responsabilidade civil e penal com a cidadania plena. Um estudo divulgado na semana passada pelo Unicef apontou que o assassinato de adolescentes entre 12 e 18 anos bateu recorde no país. Eu pergunto ao senhor, no Brasil, um adolescente pode sonhar com o futuro? Eu me lembro que de 2003 para 2004, eu colecionei os ofícios e comecei a fazer um dado estatístico a respeito. Naquele ano, eu recebi 625 comunicações de homicídios tentados e consumados. Uma coisa assim absurda, numa cidade como São Paulo. E eu acabei me insurgindo, então eu acabei, na época, fazendo uma manifestação e no fim causou muita polêmica, porque nós vivíamos num estado de guerra, numa cidade como São Paulo, com resultados de vítimas maior do que uma cidade em que existe clima de guerra. Ao longo dos anos a gente percebe que a violência tem sido muito maior, aumenta o número de vítimas, e parece que é difícil encontrar uma solução no estado que se encontra o país. Quão distante a gente está de efetivar o que prevê a Constituição e também o que estabelece o ECA? Um país que quer ter futuro, ele tem que investir em criança e adolescente, mais na criança ainda. Enquanto nós não focarmos todas as políticas públicas e a vontade política de realmente fazer a criança prioridade absoluta, a gente fica com o futuro meio comprometido. Nós percebemos que em 2008 para 2009 foi criado pelo CNJ as Coordenadorias de Infância e Juventude para todos os tribunais de justiça. E isso deu uma força muito grande, porque as coordenadorias têm feito um papel no sentido de obrigar os tribunais e os tribunais obrigarem os estados a priorizar as políticas públicas e o atendimento no que diz respeito às matérias previstas no ECA. Violações contra crianças e adolescentes no ano passado ocorreram prioritariamente por negligência dos próprios responsáveis, relacionadas à ausência ou ineficiência de cuidado, violência psicológica, física, sexual e exploração do trabalho infantil. O Estado falha, como nós já dissemos aqui, mas podemos dizer que o perigo também dorme sob o mesmo teto? Muitas famílias acabam, por ignorância e por outras causas mais, fazendo com que as crianças saiam para pedir esmola, para fazer trabalhos proibidos, para uma série de atividades no sentido de submetê-las a ações proibidas. O Estado não acompanha isso e muitas vezes a negligência de toda essa estrutura faz com que se forme uma criança sem cidadania e que vai para a vala da marginalidade. Meu nome é Matheus. Em que casos os pais podem perder as guardas dos filhos? O pai e uma mãe, ele pode ser destituído do poder familiar judicialmente em 3 situações.
quando ele castiga o seu filho de forma imoderada, quando ele relega o seu filho ao abandono. Subentenda-se aí como abandono, o abandono material, o financeiro, né, e o abandono emocional. Uma outra situação em que o poder familiar é destituído, os pais perdem a guarda do seu filho, é quando ele age de maneira a ir contra a moral e aos bons costumes. Veja em instantes, crianças de todas as idades se divertem na exposição de maior sucesso este ano. Aguarde só um pouquinho. O Ordem do Dia está de volta e hoje discute o direito à infância. A opinião que vamos ouvir agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Dizem especialistas que parte do desenvolvimento na primeira infância se dá com aprendizados durante as brincadeiras. Ou seja, brincar é essencial. Fato que é muito lembrado nesse período, mês em que se comemora o Dia da Criança. Mas o que precisa ser estimulado, e aí, ao longo de todo o ano, são os direitos da criança de ter onde morar, estudar, receber atenção de adultos adequada às fases de seu crescimento, previstas nas diretrizes para a infância em uma sociedade democrática. O Brasil tem a criança como absoluta prioridade na sua Constituição, artigo 227 da Carta Magna. Os direitos da infância são responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Além de direitos, a Constituição prevê a proteção de crianças e adolescentes contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se estamos respaldados pelo aparato legal, devemos então, como sociedade, empenhar os nossos esforços para que sejam denunciados os abusos contra a infância. A OAB de São Paulo se envolve com essa questão desde sempre. Um exemplo recente é a parceria que estamos desenhando com o Instituto Alana, ONG criada em 1994 e que desenvolve projetos voltados à infância, para difundirmos juntos o conhecimento das leis que o Brasil vem desenvolvendo para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Vamos disponibilizar nossa rede com 234 subseções espalhadas pelo Estado de São Paulo para acolher encontros sobre o tema com as comunidades locais. Oi, meu nome é Lucas. Eu queria saber se a lei da palmada não é uma interferência na vida da família. Na nossa Constituição Federal, o artigo 227 prevê que é responsabilidade da sociedade, da família e do Estado manter nossas crianças e adolescentes, incluindo jovens aí, em situações, mantê-los em segurança no que se refere a situações de violência, abuso, discriminação, agressões. Tá? Então, é perfeitamente cabível, no caso aí da lei da palmada, que na ausência ou na falha dos pais, que o Estado venha a intervir, não como forma de punir os pais, mas sim de proteger a criança e o adolescente. Eu já estive lá e você ainda tem tempo de ver. Estou falando da exposição de maior sucesso este ano, Rá-Tim-Bum, o Castelo. Nosso Espaço 10 mostra por que o cenário e os personagens encantam crianças de todas as idades. O porteiro está lá. O porteiro do castelo. A Celeste também. 20 anos depois, um dos programas infantis de maior sucesso da TV brasileira continua atraindo crianças e adultos. A exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo, recebe tantos visitantes que foi prorrogada. Um grande sucesso, nós já somos recordes aqui em São Paulo e no Brasil, em exposição temática, já passamos aí dos 580 mil ingressos vendidos. O pessoal da geração que acompanhou o Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura, quer também trazer para os seus filhos
e para as gerações mais novas toda essa magia, esse mundo mágico que foi o castelo. A Kátia fez questão de trazer a filha recém-nascida para ver a exposição. Olha, é tudo muito lindo, muito gostoso e vale a pena trazer a pequena para conhecer também aquilo que eu gostava. Você vai sentar no dia? A exposição reproduz ambientes do castelo, idêntico ao que foi transmitido pela TV Cultura nos anos 90. Tem o escritório do Dr. Vitor e o laboratório dos cientistas Tíbio e Perônio. Também estão lá figurinos e objetos originais do cenário, como o gato pintado. A versão atual interage com o público. Muita gente que não conhecia a história, os detalhes, né, de todos os quadros que envolvem o Castelo Rá-Tim-Bum. Também, na nossa exposição, a gente traz para cá também todo um estudo de figurino, um estudo dos personagens. Então tem bastante curiosidade em todos os cenários contemplados. A repórter Cor-de-Rosa e o Etevaldo ganharam espaços próprios e apareceram de verdade no dia da nossa visita com os outros personagens. Eram os atores do musical do Castelo. É que eu achei tudo muito mágico, diferente, me empolguei bastante, decidi vir visitar. Que eu amava ficar assistindo, era a primeira coisa, quando começava a passar eu sentava já para assistir. Os fãs do Castelo poderão ver a exposição até o dia 4 de fevereiro no Memorial da América Latina em São Paulo. Os ingressos custam R$20. Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Com essa frase do cientista francês Louis Pasteur, encerramos mais um Ordem do Dia. O programa volta na semana que vem com um tema diferente. Tchau, boa semana.